salve, galera! Brasileiros pelo mundo hoje com a Isadora Paiva, que está em Portugal e vai contar um pouquinho pra gente. Enquanto isso, eu vou arrumar a tela aqui do celular que está caindo, gente. Meu Deus, a pessoa quando vai fazer as coisas ao vivo, eu coloquei o celular no suporte aqui e está um pouco difícil. Saudações a galera que tá entrando aí. Vamos ver aqui se agora vai. Meu suporte de celular está caindo. Gente, eu vou falar com a Isadora Paiva, que está em Portugal. Desculpem aí este imprevisto. Pare. Aí, acho que agora foi. Saudações aí a galera que tá chegando. A Isa já entrou. Carmo Paiva, Franciane, Rodrigo, Carlos, Andrés. Hello, Andrés. Monique, deixa eu ver quem mais tá chegando aí. Encaminhem para todo mundo e bora falar de Portugal. Se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente nos comentários, que ela vai responder tudo. Ela falou que tá disposta a responder tudo. Nem falou, tá, gente? Eu tô aqui aumentando. Isa, vou te chamar. Deixa eu te achar aqui. Comecei toda atrapalhada hoje, hein? Meu Deus do céu. Isso porque eu tinha me organizado antes. Oi, Isa. Olá, tudo bem? Tudo e você? Também. Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá Eu, tudo certinho? eu estou te ouvindo perfeitamente, mas depois do desastre que a pessoa já começou essa live, né? Você viu, né? Celular O caindo. suporte. Acontece, faz parte. Gente do céu, olha, eu coloquei o suporte, tava bonitinho, só que a hora que eu apertei o play assim, fez assim, bum, falei, tá de O, brincadeira. o meu tá aqui também, eu espero que ele não caia, né? Vamos torcer aí. Não, se acontecer, eu vou entender que foi pra eu me sentir um pouco menos pior, tá? Pronto. Isadora, né? Isso. Eu tô aqui toda na intimidade já falando Isa. Ah, mas E já é até comum aqui, né? é, Porque comum aqui em Portugal, eles acho que é mais comum o nome Isidora. E aí, às vezes, acabam me ah, chamando errado. Então, Isa. uhum. Já Isidora é é. com I? Não, o meu Nossa. é com A, é com Sim, mas Isadora. a, Mas a aqui é pessoa. muito. Geralmente me chamam de Isidora. Nossa, É, diferente, né? Uma letrinha, mas dá um som bem diferente. Aí, ó, pessoal, Brasil que gosta de nome diferente, brasileiro gosta, fica a dica, Isidora. Isadora Paiva, do Isa pela Europa, né? Isso, tô certa? isso. Conta aí pra gente, quem és tu? Então, meu nome é Isadora, né? Tenho 23 anos. Eu sou de Feira de Santana, na Bahia, uma cidade que fica a 100 Ah, quilômetros de Salvador. Não sei se temos aqui feirenses, mas nos últimos 6 anos, eu fiz faculdade, morei em Salvador. E uhum. aí, eu terminei a faculdade ano passado Hum. e vim pra cá. Nossa, você terminou a faculdade recente, super, e resolveu vir. Foi. Acho que isso também está muito relacionado com um dos motivos que me fez vir para cá. Uhum, Eu terminei ano passado e a formatura foi em fevereiro. Aí eu entrei, comecei a trabalhar em escritório, só uhum. que eu não estava sendo feliz naquilo ali. Eu tinha Sim, uma outra expectativa, imaginava uma coisa totalmente diferente, né, do mercado de trabalho e, enfim, acabou não sendo exatamente aquilo que eu imaginava. sim. Acontece. E Acontece. aí eu senti que precisava dar uma pausa, sabe? Eu Entendi. queria pausar tudo aquilo ali, aquela agonia, correria, até porque eu sempre fui muito ativa. Desde a época da escola, a época da faculdade, sempre Uhum, estive muito envolvida com diferentes atividades, sempre fui muito acelerada. Então, entendi. eu simplesmente cheguei a um ponto assim que eu preciso dar uma pausa, preciso, né, E me você, distanciar um pouco disso. e você terminou o ensino médio e entrou na faculdade, né? Pelos cálculos na minha cabeça aqui. Eu terminei o colégio muito novinha, eu terminei com 16 anos. Aí logo em Que seguida precoce. foi. Acabou sendo. Acho que por isso que também eu senti essa necessidade, talvez, de dar uma respirada, né? Eu acabei saindo de um ciclo, já entrando em outro e emendando em outro. Sim. Então, enfim, resolvi ano passado, eu saí desse escritório que eu estava trabalhando, né? Teve um corte Uhum, de gastos, fui demitida junto e uhum. acho que até quando as coisas ruins, de certa forma, acontecem, né? Tem um lado Sim, bom. Por com conta certeza. disso, eu criei a coragem de, de realmente
deixar um pouco isso, né, para trás. Não 100% para Sim. trás, porque eu continuo aqui, eu continuo inscrita na Ordem no Brasil e eu faço mestrado em Direito aqui, então Legal. eu ainda continuo envolvida, Uhum, mas eu queria muito, assim, ter uma experiência diferente. entendi. Então, você, de certa forma, você ainda faz uma atuaçãozinha aí, de certa forma, uma hora você pensa em atuar na área de advocacia aí, que é a sua formação. Sim, sim. Aqui em Portugal, Uhum, é, devido, né, aos acordos de reciprocidade que existem, uhum. tem essa possibilidade do advogado brasileiro ele tirar a ordem daqui também em Portugal. Que legal. Então, e não precisa fazer prova, não precisa se submeter, né, aos mesmos procedimentos que a gente fez no Brasil. A gente basta dar entrada aqui, preencher toda a documentação. É uma Uhum, questão mais burocrática, pagar as taxas e dar uhum. entrada. Que legal, não sabia não. É. E foi com isso, vamos para a parte então, por que Portugal, né? E como você está aí de forma que é possível viver, se tá legal ou não tá? Qual é a forma que você encontrou? Foi dentro desse acordo Brasil-Portugal? Enfim, conta aí pra gente, para os interessados, talvez, que queiram ir para Pronto. Portugal, lugar maravilhoso, por sinal, né? Então, eu escolhi Portugal por Uhum, conta dessa facilidade, né, de acesso às instituições aqui. Pelos acordos de reciprocidade, o brasileiro realmente tem certos privilégios aqui, certas, né, condições melhores do que em outros países. uhum, E pela possibilidade de revalidação do diploma depois que eu terminar o mestrado. entendi. Então, eu vim para cá pensando já em como seria depois, quando eu terminasse o mestrado. E Uhum. também pela facilidade da língua, porque, assim, eu desenrolo no inglês, porém eu não tenho 100% de segurança. Sim, Então, como eu queria vir para estudar, para focar na área do direito, eu achei que fosse melhor, né, um com país que certeza. tivesse maior facilidade na língua. E até porque, assim, é um direito completamente diferente que a gente estuda. Mas ainda assim a gente consegue levar para para o Brasil, né? Levar para nossa o nosso âmbito de aplicação, pelo menos do ponto de vista teórico. Entendi. Mas se eu fosse para um país, por exemplo, sei lá, Estados Unidos, que adota um sistema jurídico completamente diferente do sistema do Brasil, Uhum. eu acredito que eu teria mais dificuldade, não só no desenvolver, né, do mestrado, quanto também depois para revalidar esse diploma. Com E até certeza. a nível de utilidade também, eu acho que ia ser um pouco menos proveitoso do que o que eu estou fazendo agora. Que interessante isso. Eu vou aproveitar que fizeram uma pergunta aqui, a Nani Poiato colocou, mas você pode trabalhar em toda a Europa com essa validação da Então, OAB? explicar, é Uhum. só uma questão. O advogado, ele tem essa possibilidade, mas eu ainda não tirei a minha aqui. Eu ainda estou Aham. analisando, né? Porque, assim, envolve todo um custo e toda uma burocracia. Inclusive, alguns documentos que seriam necessários para eu validar essa minha OAB, digamos aqui, acabaram Uhum. ficando no Brasil. Entendi. Então, eu precisaria providenciar essa documentação lá e trazer para cá e dar entrada e pagar. E assim, quando a gente se inscreve aqui na ordem daqui, a gente tem que manter a nossa OAB do Brasil ativa. Então a gente paga a anuidade lá no Brasil e a anuidade aqui também, que existe um valor. E assim, é toda uma Todo acumulação um de gasto. custos, exatamente. Uhum. Então tem que ser analisado direitinho se realmente compensa. Se você tem, pelo menos no início de carreira, tem essa condição de arcar com esses custos. Sim. Porque quem forma na área sabe que no início sempre é só plantando, plantando, plantando e dinheiro demora muito. Sim. Falsa ideia, né, de que direito você vai ficar É, rico logo, é, ainda mais no Brasil, que infelizmente a gente sabe que tem uma cultura, né, em cima do direito e medicina, que as pessoas, vão super formar. falsa ideia. Nossa. Eu sei, porque meu pai se formou em direito também, tá agora ainda atrás da OAB. Vai Essa, ficar rico, viu, pai? Vai ficar. amém. Chega, Você também, Isa. chega. Amém também. Chega. Eu acredito muito que chega, assim, você, né, correndo Sim. atrás, plantando e tudo mais. Só que é uma questão também de paciência, de tempo, Uhum. de muito esforço. Sim. Acho que é assim como em qualquer outra profissão, né? Mas no direito em si, é, é muito complicado isso de você querer, né, o resultado tão rápido. Hum, Então,
Então fica Tanto a lá dica. quanto aqui, principalmente aqui, né? Que aqui é muito valorizado, é mais valorizado ainda os advogados com mais anos de formação. Por Hum. exemplo, eu cheguei a pesquisar A algumas Europa vagas. gosta, né, de um tradicional, né? Às vezes Exatamente. preza pelas pessoas que são mais velhas, que têm mais experiência mesmo, assim, anos, né, de experiência. Exatamente. Eu cheguei a pesquisar mesmo aqui algumas vagas através do LinkedIn Uhum, para a contratação de advogados e tudo mais. E é assim, é licenciatura em Universidade Portuguesa, mestrado com média mínima tanto, uhum. língua, idioma fluente, não sei o que lá. E 5 anos de formação no mínimo para ser contratado como advogado júnior. Aí eu fiquei, Para nossa, ganhar 5 anos. quanto? Isso aí, essa informação, infelizmente não tinha, mas eu fiquei muito curiosa em saber. Uhum, Mas, assim, 5 anos de formação para ser contratado como advogado júnior. Nossa, uhum. no Brasil a gente sai da faculdade e já quer montar escritório, que as Sim. coisas são rápidas. Aqui não existe isso de você sair da faculdade, alugar uma sala, um escritório, montar seu escritório, juntar com um amigo. Tipo, Uhum, eu pelo menos nunca ouvi assim falar de aham. ninguém aqui no âmbito, né, do mestrado, enfim. Essa questão cultural interfere muito mesmo, né? Assim, a gente vê que os Sim, sistemas, que a gente está muito acostumado com tudo, do jeito que é do Brasil, chega fora e a gente fala, a gente se depara com algumas coisas. é bem Óbvio que você diferente. deve estar investigando ainda, com certeza você vai correr atrás disso, com o tempo você Ou vai. Dá para ver que você está empolgada, empenhada em atuar na sua área. é, Enquanto isso, você está fazendo o quê? Assim, tá na luta, tipo eu. Então, a gente sabe, né, que o euro não tá barato, nada Uhum, fácil. sim. E quando eu vim pra cá, Uhum, minha família me mandava dinheiro. E eu sim. conseguia pagar tudo e viver tranquilo e tudo mais. Só que com essa alta do euro, né, Uhum. eles continuam me enviando dinheiro, mas assim, infelizmente, o valor é só Não, cobra o não rende, básico. né? Só Sim. cobra o básico do básico. Então, assim, é óbvio que a gente está em outro país, a gente quer viajar, a gente quer passear, a gente quer aproveitar, né? Não quer só daquele Sim, básico, digamos. Então, eu acabei, nesse período de lá para cá, eu fui atrás de outros empregos. entendi. Eu hoje trabalho em um restaurante, Uhum. é, é como se fosse freelancer, né? Aos finais de semana. Sim. E não são todos que eu trabalho, mas é isso. Ah, mas é legal. É uma experiência que talvez você não É, contava, com certeza, às vezes não. pega um Eu pouco de logo, calça curta, né? eu Mas eu logo acho quando que. eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar, eu cheguei a trabalhar em uma pastelaria. Uma pastelaria Uhum. é como se fossem as padarias, né, Entendi. aí no Brasil. E aqui é muito comum pastelaria. Tipo, os Mas portugueses têm tem aquele muito pastelzinho aquela. brasileiro Não, ou não? É só o nome, né? Que é é. só o nome que é de Não se pastel. enganem, gente. Pastel Não. só no Brasil. Ou que É. tenha brasileiros que façam fora. Olha, aqui em Braga até tem o pastel brasileiro. Tem alguns, Aham. como é uma cidade que tem muito brasileiro, tem alguns, né, locais de alguns restaurantes que Aham. é específico para isso. Salvem os É, brasileiros espalhados por aí. aí dá para montar, dá para matar à vontade, né, Sim. da comidinha brasileira de vez em quando. É, algumas pessoas que passaram aqui pelo Brasileiros pelo Mundo estão em alguns lugares que não tem muito brasileiro, não, então não dá para matar. Mas você aí em Portugal é privilegiada, eu aqui Ai, em com Londres certeza. também, que tem muito brasileiro nesse lugar, pessoal da É, Irlanda. Então você encontra os brasileiros que montam seus negócios, ainda que comecem, né, em casa, e que suprem as nossas necessidades de guloseimas, gulosinhas, como diz a minha amiga lá do trabalho do Equador. e isso é muito legal, porque isso te aproxima de volta, né, da tua cultura. Eu imagino E você, né, baiana. Você é baiana, baiana, porque eu sou conheço uma baiana, baiana. baiana, eu conheço uma baiana, Renata, amiga minha. Conheci ela aqui, ela é baiana, mas, gente, é uma pessoa que não come as coisas da Bahia. Eu fico assim, gente, ela não é baiana. Eu falo, você é baiana fake. Ela é baiana porque nasceu lá, mas ela não come as coisas. Você é baiana, aquela que gosta das Baiana. comidas baianas. Adoro um acarajé, uma moqueca. Ah, e sente muita falta, ou não? Faz falta da Aham. comida, assim. Aqui, uma coisa que eu gosto muito daqui são, que inclusive vende nas pastelarias, né? São os bolos, como eles chamam. Hum, São os,
os lanchinhos, né? Aqueles lanches doces, as tortas, os croissants, Hum. essas coisas assim. Nossa, eu amo, amo A Itália cheese, entra nos eclair, lugares. pastel de nata. O pessoal aqui, ó, meu marido tá aqui me ouvindo, certeza que ele tá com o estômago roncando, né? Ainda mais quando fala de doce. Ah, eu adoro doce. Engordei bastante, inclusive, aqui. Nossa. Isso, vamos pular essa parte. Seguindo, então, vamos seguir para o papo importante. Você falou De aí com... de comida é comida importante, eu já. sei. Mas já Mas assim, você falamos. estranhou a comida, vendo a comida, digamos, a portuguesa mesmo, que é mais, se eu tô vê se eu tô enganado, é mais frutos do mar, peixe, né, de Tem modo geral. bastante, tem bastante. Eu gosto da comida portuguesa também, não Aham. acho ruim, não, mas é claro que a gente prefere a do Brasil. Ai, gente, brasileiro é brasileiro em qualquer lugar, viu? A Eu amo gente, francesinha, adoro bacalhau à Brás, adoro bacalhau com natas. Tem Uhum. muitos pratos aqui que são maravilhosos, mas realmente a comida brasileira, em qualquer lugar do mundo que você for, Uhum. é a melhor, minha opinião. É a melhor. Eu também. A única coisa que hoje eu vejo que eu diminui bastante foi sal, porque o resto, a questão assim da comida em si não tem, gente, não tem, não. A gente come bem no Brasil, viu? Também. Bem, olha, eu sei que as coisas agora estão um pouco mais caras, né, pelo que a gente tem acompanhado, É, mas ainda assim, né, como tem muita coisa que produz aí, eu espero que, né, estejam retendo alguma coisinha para os brasileiros. Enfim, vamos pular essa parte para não entrar em polêmicas. Eu não é. gosto muito de polêmicas. Isa, mas enfim, você falando da vida aí de Portugal, aluguel, a vida em si, como você disse que sua mãe mandava até então, né, o dinheiro para você se manter antes, era Sim. super assim, tranquila, um valor razoável, é uma vida cara. E o que que você diz pra galera sobre Em manter a termos vida? de custo de vida, Portugal é o país da União Europeia, né? Um dos países que tem o menor salário mínimo. Uhum, Então, assim, obviamente, né? Pelo menos se imagina que o custo de vida vai ter que ser proporcional. sim. Em termos de custo de vida aqui, o que realmente eu acho que pega é o aluguel. Uhum, Se você for para as cidades mais populosas, né? Mais concentradas, como por exemplo Lisboa, Porto, Braga, uhum. Aveiro, tem algumas assim que Você são está mais em em Braga. Braga. Isso. Entendi. Tem muito brasileiro aqui. A imigração nos últimos 2, 3 anos cresceu muito. Sim. E isso acaba fazendo, né? Lei da oferta e da procura e, Uhum. enfim, aumenta o preço. Imagino. Deve ter crescido E muito. E mais ou menos assim, você consegue falar mais ou menos quanto que é um aluguel Ó, aí? Uma base? normalmente essas pessoas que vêm pra cá estudar, vêm pra cá pra passar a temporada sem família e tudo mais, alugam quartos. É muito Uhum. comum aqui, porque no Brasil, pelo menos assim, lá na minha cidade, né, em Salvador, não era tão comum um aluguel de Uhum. quarto. Sim. Agora aqui é extremamente comum. E, inclusive, quando eu vim pra cá, eu comecei já alugando quarto e hoje também eu alugo um quarto dentro de uma casa. Aham. E em termos de Braga, pelo menos, você acha quartos aí em torno de 180, a média, né? De 180 a 250 euros. Tem algumas O que? pessoas Isso que. mês O ou semana? mês. O mês. Ah, tá muito barato, filho. Isso aí é o valor de Londres semanal. Mas considere Sim, o salário mínimo. sim, Aqui tô em Portugal brincando. é 635 euros. Sim, E, por exemplo, se você aluga aqui não, mas em Lisboa, um quarto, 400 euros, 350 euros, quatrocentos e entendi. cinquenta euros. E eu tô falando, assim, a média, não tô nem falando daqueles quartos mais novinhos, né, com a mobília Uhum. super Um quarto pra linda, você dormir, né? é um quarto Básico. para dormir, é um quarto básico, confortável. Geralmente essa média de valores, pelas, Entendi. né, minhas pesquisas. E eu fico muito, muito, muito atenta a isso, porque é uma área que eu acho muito interessante, né? Desde a época que eu morava no Brasil, porque eu também Sim. alugava um apartamento em Salvador, eu Aham. morava em Salvador, então eu sempre fiquei muito atenta a isso Isso porque do Salvador também não custo. era super barato, né? Por ser uma Não, capital, não era super não. barato. Mas estranha, Mas né? E ainda assim, comparando, né? Claro que a gente não pode comparar, porque euro é euro, real é real. Tipo, Sim. meu pai mesmo, ele tem uma mania.
de tudo ele quer converter. Ai, se fosse só seu pai. Não, meu pai até que é de boa, mas meu sogro, se ele estiver me ouvindo. 200 euros? Como assim? Isso dá não sei quantos reais, Uhum. como tantos reais? Você consegue alugar um apartamento inteiro aqui e tudo Aham. mais. É assim a conversa, né? Mas, Sim. infelizmente, a gente não pode ter esse pensamento de querer converter. Se Não, a pudesse, gente talvez seria pira, né? ótimo. A gente pira. O bom do converter, eu não sei se tá acontecendo com você, mas quando sobra um pouquinho, dá para mandar pro Brasil, daí aí vale a pena Aí, converter, que você fala, olha, senhão fez, rendeu, hein? já multiplica por 6,70. Hoje, pelo menos, eu tava. É, hoje a Libra bateu 7,26. Nossa, acho que eu não vou a Londres tão cedo. Não, assim, para você que tá aqui ainda fica mais fácil, mas diminuiu muito a parte de turismo do pessoal do Brasil, né? Uma também devido à pandemia, nem tá podendo entrar assim, o Brasil não tá sendo, os brasileiros não podem ser recebidos aqui com essa facilidade toda agora. Eu acho que Portugal deve estar meio que a mesma coisa devido à quantidade de É, casos, né? tá restrito aqui para turistas, só para quem possui autorização de residência, para quem Uhum, tem parente, tem algumas limitações, mas para turista tá fechado ainda. entendi. E só em questão ainda, em termos de aluguel, né, de Uhum. moradia e tudo mais, é, em Braga, né, um T1 costuma custar uns 500, em torno dos 500 euros. Você acha mais barato que isso e você encontra alguns mais caros. O que que seria o Mas, T1? Desculpa, é uma kitnet? não, é como se fosse um quarto. Ah, tá, um A quarto. kitnet é como se fosse o T0, Aham, o T2 é de 2 quartos, o T3 3 quartos e aí entendi, sucessivamente isso. E às vezes entendi. tem a nomenclatura que é T1 mais um, T1 mais, T2 mais um. Esse mais um é como se fosse um quartinho, aquele quartinho às vezes de Dispensinha, dispensa. tipo, uhum. Isso. Que tem alguns senhorinhos aqui, senhorios também que acabam por alugar esse mais um. Ah, mas só Reforma ele? e faz. é, Tem alguns que alugam, né, a casa, Uhum. tem um mais um, e tem aluguel também só do quarto, desse quartinho menor. É legal você falar esse negócio das nomenclaturas, porque eu não sei você, mas eu quando eu cheguei aqui eu fiquei meio perdida, lógico que o inglês também, né, era É, bem mais falho ainda, mais falho que ainda hoje. Mas eu lembro que eu vi algumas nomenclaturas e eu não entendia, você via lá tipo bedroom, flat é o sim, apartamento que tem o quarto. Se você vê só o sim. bedroom é o quarto, é meio que tipo óbvio, mas assim, você não Não tá acostumado com as associa. nomenclaturas, não associa. É, Imagino vendo T1, T2, foi bom você dar uma é. explicada aí pra galera, porque às vezes quem tá pensando em ir pra Portugal tem que ter uma noção disso também, né? E no Porto mesmo, às vezes você encontra T2 de 700 euros, T1 de Uhum. 600 euros, de 500 euros, depende, assim, é bem Uhum. variado. Depende da localização, né, da cidade, do bairro, que aqui se chama Sim. freguesias, Uhum. e depende também das condições do prédio, né, do local, enfim. A cidade aí que você tá é bem turística. É, ela é bem turística. Ela, Aham. assim, comparando com as cidades do Brasil, né? Inclusive, eu, Uhum. eu acabo, às vezes, até comparando com Feira de Santana. Ela é Sim, menor, entendi. mas para, assim, para Portugal é É uma das grande. maiores. Tem muita Essa é gente, outra é coisa que bem a gente muda turística. também, né? Sim. É outra coisa que a gente fala assim, nossa, era uma cidade que eu achava que nem Cambé, eu sou de Cambé, Paraná. Saudações ao pessoal de Cambé que tá ouvindo a gente aí. 120 mil habitantes. Para o Brasil, não é super minúsculo, mas é É pequena. pequeno, aham. Mas A comparado com, né, Portugal eu acho algumas. que é considerado grande essa quantidade, a Itália também. Eu fui parar numa cidade da Itália que tinha 40 mil habitantes, eu ficava assim, nossa, que minúsculo. E o pessoal falou, essa aqui é uma das maiores da Itália. Nossa. Ó, aqui eu acho que tem 200 mil habitantes. A cidade Uhum. que eu morava, Feira de Santana, eu acho que tinha uns 700, 800 mil, 700 mil, eu acho. Dá um pouquinho de diferença, né? Um Ou pouquinho. mais até. Um pouquinho. É, Enfim, vamos seguir com algumas curiosidades, assim, você falou agora de aluguel. Em relação ainda de custo de vida, você vê assim, alimentação, algo que você fala assim, você falou da comida que você tem saudades por questão de gosto, mas é. você percebeu um peso em relação à carne, por exemplo, algo que você sente falta, assim, que você falou, nossa, que caro que é aqui. Então,
assim, nunca tive problema com a alimentação aqui, porque eu nunca fui muito de cozinhar grande coisa. Aham. Então, assim, pra mim é bem tranquila essa questão. Quando eu tô com saudade de alguma coisa, acaba, né, Faz um luxo. saindo, ou faz algum pratinho diferente, alguma coisa assim, mas. E em termos de valores, eu não acho tão caro aqui, não. Assim, Uhum. claro que se a gente, mais uma vez, se a gente parar pra converter, não dá pra comparar. Mas comparativamente com o salário mínimo daqui, com a condição de vida aqui, A eu gente tem que acho olhar que é bem percentual, acessível. né? É, Poder de compra. inclusive, eu esqueci o IG que fala sobre isso, mas tem uma pessoa até que eu sigo que de vez em quando posta assim, né, comparativamente, equivale a tantos por cento Uhum. do salário mínimo. E aqui em Portugal é muito, muito menor esse Esse gasto que você percentual. tem comparado com o Brasil. Então, Entendi. É bem isso, olhar o poder de compra mesmo. O percentual é o que vai mostrar. Acho que o mais próximo da realidade é o percentual, né? eu tava vendo antes de vir pra cá mesmo que assim, uma família, né? Dois adultos e uma criança. Uhum, Gastava em média de feira 250 euros. Em uhum. média. Depende também do seu, né? De quanto a família Sim. come, de quanto que cozinha em casa e tudo mais. Aham. Mas por aí dá pra se ter uma noção. Tipo, três pessoas, né? Dois adultos e E uma quando a criança, gente duzentos e fala, cinquenta euros. e quando a gente fala em feira, a feira deles é o mercado, né? É, Praticamente, né? é. Eles fazem quase tudo na feira. Então, é, dá diferença. Mas então você não acha assim uma cidade de toda cara, o país não é de todo caro, óbvio que o Não, salário não é super alto, né? Ainda mais é, para quem tá sozinha, que é. você tá sozinha aí, né? Sim. Entendi. Falando em sozinha, conta aí pra gente, você que é sozinha, aquelas perguntas indiscretas pra galera aí que tá solteira ouvindo. Como que Eita, é o povo português? eita. Eita, botei na fria. Eita, o negócio até caiu aqui agora. Família, tá ouvindo? Tem alguém aí? Tem, pior que minha família tá. Gente, fechem os ouvidos, por favor. Ai, ai. Desliguem aí. Olha, quando eu cheguei aqui, em relação assim a questão de cultura, de contato, de convívio, Receptividade. receptividade, isso é bem diferente. É óbvio que a gente sente a diferença daqui para o Brasil. Assim, não é que são pessoas frias e tudo mais. Só que Uhum. é diferente, porque brasileiro é dado, gente. Brasileiro, onde chega, faz amizade, na fila do banco, puxa conversa, na festa, você vai pra festa, você faz amizade no banheiro, lá na fila do banheiro, com quem estiver na fila também. É assim. Brasileiro não tem papas na E língua. Onde não chega, deve, tá em casa. não tem, acho que, povo igual, né? Porque, olha, o pessoal que passou aqui, que já falou, todos falam a mesma coisa. Quem tá acompanhando aí viu, fora outras pessoas que também entrevistam outros, é de lei, né? Não tem igual brasileiro. Brasileiro fala pra caramba. Brasileiro sai fazendo amizade com todo mundo. É, Até os tímidos brasileiros, viu, gente, se superam aqui. nós somos um povo, assim, maravilhoso Uhum, aos olhos. Inclusive, as próprias pessoas, né, dos uhum, outros países têm esse olhar, os portugueses mesmo têm esse olhar sobre os brasileiros, que nós somos mais comunicativos. uhum, E em relação, né, a relacionamento, uhum, eu sou suspeita pra falar porque eu hoje namoro um uhum. português até, Ah, e é isso. Não, deu bom, deu assim, bom. deu match, né? Assim, é, quando eu cheguei aqui logo, eu ficava um pouco, né, receosa, achando estranha, porque eu sou, assim, um pouco cismada. Eu sou muito brasileira, eu gosto muito do Brasil, eu sou Uhum, meio patriota, assim. uhum, E, inclusive, teve um período que isso me atrapalhou muito a minha adaptação, porque eu uhum, ficava comparando demais. entendi. Hoje eu evito fazer isso, Uhum, mas comparando, por exemplo, os brasileiros com os portugueses, uhum, vixe, a gente flor de tem essa disciplina fria. diferença. Mas, falando do meu caso, Uhum, se eu, né, generalizar a partir do meu ponto de vista, então eles são carinhosos, uhum. são educados, respeitosos, a Mas assim, gente.
você que teve que chegar ou ele chegou e falou? Você viu que é um português que veio conversar mesmo? Eu falo isso porque o pessoal aqui, né, o povo que eu já perguntei do povo que entrevistei aí, os que vejo brasileiro e conversa aqui, eles são muito Acha fechados, que né? é Se a gente tímido? não fala, Não, o meu namorado foi ele que tomou essa iniciativa. aham. E realmente, nesse quesito, eu não tenho o que me queixar. Então, ponto para os portugueses. É, é. Eu tô vendo só assim, Isa, eu tô perguntando essas coisas e tem a minha irmã está dando umas curtidas aí, viu, Carol? Você que é É pra solteira, subir. está no Brasil, eu sei que você está me ouvindo e não fica animadinha não, viu? Que mamãe está ouvindo também, tô brincando. Você teria que estar aqui. Isa, convence ela que ela tem sua idade, Isa. Fica Pronto, venha pra ela, cá. tá se formando em arquitetura, Eu venho fazer uma mestrado aqui em Portugal ou aí em Londres, né? né? Dá bom, né? Dá bom. Aham. Vamos voltar para a parte da documentação. Aí, no caso, você tem que fazer alguma coisa ou não? Para ficar aí, você tem que fazer alguma. Você pode circular dentro da União Europeia com esse Sim, acordo do sim. Brasil? Como funciona? Então, dentre das formas, né, de você vir legalmente para Portugal, Uhum, acho que o visto de estudante, ele é o mais, digamos, garantido. E é o uhum. mais fácil. E é o que mais, assim, o melhor, né, para você evitar qualquer tipo de problema. Eu tive que Você tirar tirou no da Brasil? entrada no visto, isso, no Brasil, na Uhum, documentação. Antigamente era feito, acho que pelo consulado, mas hoje é feito pela VFS, VSF, algo assim. É como uhum. se fosse uma empresa que gere auxilia, né, nesses Tipo um vistos. terceirizado. Eu acho que é tipo terceirizado. Aham. E aí você leva toda a documentação, paga as taxas, leva o seu passaporte, e aí Uhum, eles providenciam. Eles dizem que costuma demorar entre 20 e 60, entre 20 não, entre 30 e 60 dias, salvo engano. E uhum. normalmente é isso mesmo. Assim, não é bom você ficar contando Aham. muito cedo, não, mas eu não vi, assim, das pessoas com quem eu conversei, Uhum. demorar mais que 60 dias. Não, não vi. Entendi. Então é realmente um prazo quase certo. Você foi uma que decidiu meio que em cima, assim, quando viu já estava indo? Foi Ou. quase isso. Eu Aham. saí do escritório e aí eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu cogitei a possibilidade do au pair, de fazer au pair Uhum, nos Estados Unidos, porque na uhum. época, inclusive, eu não sabia que tinha na Europa, mas Sim. eu vou fazer au pair. Mas, por outro lado, também eu poderia fazer o mestrado. E aí foi quando eu conversei com, né, meu pai, minha família, para saber em relação à questão de condição, qual, né, Sim. daria para fazer, enfim. E aí acabou dando certo para eu vir fazer o mestrado. Uhum. E com relação a. Sim, aí eu apliquei para o mestrado, inclusive sozinha, Do Brasil escondido mesmo? do Brasil. Ó, Eu aham. apliquei escondido, assim, meio sem saber, né? Vamos ver aqui o que vai dar. E quando eu passei, que eu fui falar. Que aí, ó, Ah, passei no mestrado, mas também tem o au pair. E aí, qual dos dois? aham. Aí eu acabei vindo. E eu dei entrada nessa documentação no Brasil. E o mestrado eu lembro que ia começar em outubro. E eu cheguei atrasada aqui. Eu cheguei, tipo, umas 2 semanas depois da aula já ter começado, lá pro meio de outubro. Eu perdi algum período por conta do visto também, porque eu não Quando? queria. Foi ano passado, em outubro do Foi ano ano passado? passado, em outubro, isso. Aham. Eu não queria perder. Comprar passagem, né? E correr o risco Uhum. de perder, porque isso pode acontecer. Se você, Sim, né? Nunca se sabe quando é que seu visto vai sair. sim. E aí, assim que meu visto saiu, uma semana depois, eu já tava vindo pra cá. E é Eu tranquilo, assim, para comprei a fazer o passagem e já visto. vim. Foi tranquilo. Eu cheguei a ter um pouco de receio. Ah, será que vai ser recusado e tudo mais? Uhum. Mas eu acho que, assim, é Até muito porque você já raro. tinha entrado no mestrado, né? Você já tinha feito o processo. Sim, sim, eu já tinha sido aprovada, Uhum. porque para dar entrada nesses documentos do visto no Brasil, precisa da carta de aceitação da faculdade, né? Precisa Entendi. dos documentos também da faculdade. Então, eu dei entrada lá. E já vim com tudo certinho. E aí, quando a gente chega aqui, a gente tem que fazer um agendamento no CEF, que é o órgão responsável pelos, né, serviços de estrangeiros e fronteiras.
que é Uhum. o órgão responsável pela parte de imigração. Então, a gente tem Sim. que fazer um agendamento aqui no CEF e levar de novo toda uma outra documentação para que eles te deem o cartão, né, de Uhum. residente, a autorização de residência. Porque esse visto Legal. que eu tirei no Brasil, ele era válido, assim, por 4 meses. Era Entendi. como se fosse só para entrar no país mesmo, e é o tempo certinho de você entrar no país e fazer o agendamento no CEF. Aí aqui meio que é como se você confirmasse todas Uhum. aquelas informações, Sim. porque foi basicamente os mesmos documentos que eu apresentei lá. Uhum. E aí você vem pagar um outro valor de Uhum. novo e eles entregam, né, o cartãozinho, a autorização de residência na sua casa depois. Entendi. Mas assim, se é um processo caro ou é até acessível para as pessoas irem fazer esse visto de estudante? Olha, ano passado, até o ano passado, ou até pelo Uhum. menos no início desse ano, ele era um valor razoável. Uhum. Eu acho que eu paguei 38, não, eu paguei R$ 500 no Brasil, na época, Uhum. por questão do visto. Eu não sei se esse valor ele altera a depender do visto, porque, por exemplo, eu tenho visto de investidor, de trabalho e Sim. tudo mais. Não sei se esse valor altera, Uhum. mas para estudante foi esse valor na VSF. Ai, meu Deus, eu sempre vou trocar o nome. O V aí, gente. Olha lá, depois vocês entram Depois no dá um perfil Google. da Isa, Pode sigam ela perguntar lá lá, perguntem depois. lá que lá ela vai Pronto. pesquisar também, ela ajuda vocês a pesquisarem no Google, tá tudo certo, sigam ela lá. Pronto. E aqui foi 38 euros. Entendi. 38 euros. Mas, recentemente, houve uma nova portaria determinando é, a reformulação desses valores. Inclusive, Uhum. está assim, uma polêmica imensa. Confesso que eu não tenho acompanhado muito, mas até onde eu acompanhei, houve essa alteração e atualmente deu uma aumentada assim, mais de 50% desse valor. É. Tá? E tá tendo uma confusão entre os diferentes CEFs, porque alguns estão interpretando de uma forma, outros estão, né, fazendo Hum, uma interpretação mais extensiva. Se esse valor ele também se estende a brasileiros ou não, enfim. aquela coisa Tem de uma. estrangeiro, né? Porque tem um valor que é para Sim. estrangeiro, se E tem a porque cor é nós. outro. Exatamente, porque nós somos de um país de língua portuguesa e, além disso, é o Brasil. Então, é tipo o Sim, acordo do acordo. entendi. É Então, para isso que servem os embaixadores também nesses lugares, né? Isso, que a pronto. gente vê E quanto acordo aí, faz. exatamente. E aí teve essa alteração do valor, mas Uhum. até o início do ano ele estava de 38 euros, eu acho, Ok. mais ou menos. É, Para o meu então, caso, de sim. estudante, que foi quanto eu É, paguei você está fazendo mestrado em quê aí? Desculpa a em pergunta. direito. Faço mestrado em direito administrativo. Administrativo. Tá. Isso. Direito, é onde que é que você faz? Eu tô muito curiosa, gente. É porque é tanta Na, informação que a gente tá aqui sugando, desculpa. na Universidade do Minho. É Ah, a é. universidade pública que tem aqui em Uhum. Braga. Que legal. A única, assim, não tem tanta universidade pública aí, ou tem em Portugal, você sabe? Em Portugal tem algumas que têm assim bastante reconhecimento. Por Aham. exemplo, a Universidade de Lisboa, Universidade de Porto, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho também é uma delas. É como se Uhum. fosse a federal, Sim. né, daqui. Legal, E legal. aí, fora essa, tem os institutos Uhum. e tem as universidades particulares, né? Entendi. Então aí é meio que não muda muito do estilo do Brasil. Tem essas públicas, tem as Isso. privadas. O que muda é que as universidades públicas aqui elas não são gratuitas, apesar de serem públicas, elas são pagas. Gente, só no Brasil, né, que eu acho que o público é público, público mesmo, assim, grátis, né? Lógico que ainda não é para todos, infelizmente, mas a ideia é muito boa, né, nessa questão de investimento de ensino superior no Brasil. É como o sistema de saúde, aqui também ele é público, ele é acessível, mas ele não é gratuito. A gente paga taxas, taxas Entende? pequenas, mas pagamos taxas. Óbvio que se você não pagar na hora, você não vai ser impedido de ter acesso à saúde, Uhum. mas você paga. Não é 100% gratuito com o dinheiro dos seus impostos, né, no caso. Exatamente. É, aí no caso, muitas vezes a gente fala assim,
O SUS, a faculdade, né? Eu já sabia da importância que tinha, mas isso ficou mais claro ainda na hora que eu vim fora. Aqui na Inglaterra tem o NHS, que é muito semelhante ao SUS, e que está descontando desses impostos que a gente já paga, que é uma taxa também bem alta, né? Imagino que seja alto. É 20%, gente. Só que é lógico, né? É uma taxa altíssima, só que é um imposto. Então, lógico, tem um imposto ainda de carro, de seguro lá, que é tipo quase um IPVA também. Mas como eu não tenho Uhum. carro, então isso não mudou. Mas enfim, são impostos mais concentrados, né? O Brasil distribui, então às vezes a gente nem viu o que está pagando. Mas a Sim, gente sabe da importância que é o SUS. Então, brasileiros, valorizem SUS e com valorizem as certeza. universidades públicas e que tenham cada vez mais investimentos nessas áreas, porque é fundamental ainda mais para a realidade do Brasil, né? Com A gente certeza. Inclusive, acho que essa é uma das coisas que mais atraem, né, o brasileiro, pelo menos aqui em Portugal, que é o acesso a serviços básicos, como, por Uhum, exemplo, saúde, educação e segurança. uhum, Apesar de não ser gratuito aqui, uhum. tem um investimento. A gente vê esse investimento, entende? Assim, a minha universidade mesmo, nossa, ela é perfeita. Eu amo a Universidade do Minho, assim, ela em relação à infraestrutura, eu acho compatível até melhor Uhum, que a faculdade, a universidade que eu estudava no Brasil, que era particular, que era a Universidade entendi. Católica. Assim, eu realmente adoro a minha universidade daqui também e a gente vê esse retorno, né? Mesmo que você tenha que pagar ainda Sim, assim, porque paga-se, né? Mas você tem esse retorno. sim. É aquela coisa, o público aí paga, mas também é um valor bem inferior à privada, né? É pago, É mas é claro, bem inferior, né? Aqui a gente tem em relação à universidade, anualmente a gente paga o que se chama de propina. No Brasil Uhum. tem um outro conceito, outro Não, significado. não é bom a propina no Brasil. Aqui também continua não sendo tão legal, não, viu? Porque É, paga a universidade, mas se refere ao anuidade, é como se entendi. fosse a anuidade da faculdade. Mais ou E menos, você tem assim esse valor pra gente só pra ter uma ideia assim? depende da universidade, Aham. mas ano passado também estava em torno dos 1.400, 1.500, a depender da universidade. Sim. Eu lembro que a Universidade do Porto estava em 1.500 euros por Uhum. ano. Aqui na Uninho estava de 1.375, era a mais barata que Varia tinha. de curso, você sabe se Varia de varia? curso, Aham. varia de local, né, de estado, Aham. no caso da universidade. Por exemplo, em Lisboa, mil e era 1.600, eu acho. Hum, E varia também do grau, né, de escolaridade que você está tirando. No caso, mestrado, da doutorado. titulação. Isso, da Sim. titulação. Se é mestrado, doutorado, exatamente. O mestrado, ele é um pouco mais barato que o doutorado e a graduação, né, que aqui se chama licenciatura, ela é também mais barata do que o mestrado. Legal. Esse ano, a Universidade do Minho, ela teve um aumento, assim, surpreendente, Hum, mas isso não atinge as pessoas que já estavam matriculadas antes e uhum. nem aquelas pessoas que possuem, os brasileiros, né, que possuem o Estatuto de Igualdade, que Entendi. iguala, né, Como se equipara fossem portugueses, isso, né? equipara o brasileiro ao português aqui, e aí, para finalidades de propina de faculdade, de pagamento de faculdade, a gente paga o mesmo valor que os portugueses, então não atinge essas pessoas. Esse Que... ano foi para 4.500 euros, então foi, Subiu um assim, pouco, né? bastante, Tô é sendo mais que o irônica, mas dobro. com certeza. Deixa eu até aproveitar que fizeram uma pergunta aqui, que eu acho que dá pra gente fazer o link. Existe algum preconceito por você ser brasileiro? Estou falando isso porque a gente sabe da dívida histórica, né? Portugal, a exploração que fez no Brasil é o mínimo que eles têm que fazer. Lógico que eu já ouvi algumas histórias que alguns portugueses não curtem muito, não curtam. Eita, tô conjugando errado. Não curtem muito. Gente, o Tem. que aconteceu? Curtem? É professor de português aqui. Hoje é que eu tô aqui com a cabeça no mundo da lua. Mistura também o idioma, né? Tô misturando com o português de Portugal, gente. E Enfim, mistura tudo. você aí percebe assim que tem uma receptividade razoável deles? Eles são um pouco preconceituosos com o Brasil, esse negócio ainda colonizador? O que que você percebe da sua parte, assim, com as experiências que você teve?
Então, eu particularmente nunca passei por uma situação direta de preconceito, mas Uhum, assim no ambiente já aconteceu de no ambiente de eu estar, né, sim. acontecer ocorrer piadinhas, tipo, Uhum, brasileiro isso e aquilo, porque negro e aquilo, assim, eu uhum, acho a sociedade aqui um pouco mais. A gente reclama tanto do racismo no Brasil, mas uhum. aqui também ele existe bastante. Eu, E claro que não é todo mundo, né? Óbvio, não vamos uhum, também. Mas se eu for falar assim, da minha experiência até o momento e com a experiência que eu tinha no Brasil, né? uhum. Eu acho que aqui o pessoal é um pouco preconceituoso e racista, sim, existe. Sim, mas assim, em relação ao preconceito com o brasileiro, independente da cor, você percebe alguma coisa ou não? Tipo assim, Sim, específica por ser Brasil. sim, acontece muito. Assim, acontecem muitas críticas pelo fato da Aham, imigração. E aquela uhum. história de, estão roubando os nossos empregos, estão roubando o nosso Roubaram o espaço, nosso pau-brasil, ah. ninguém fala, né? Dá uma paulada neles. E assim, eu confesso que eu tento abstrair, Nossa, mas você ia nem sempre quebrar é o pau já, possível. certeza. Não, eu já passei por esses conflitos Uhum, diretamente. E uhum. de vez em quando, quando realmente eu não consigo assim ficar quieta, bato de frente. Mas eu percebo que, de certa forma, essa comparação que eu ficava fazendo, né? Aham, Tipo, o Brasil é melhor. O Brasil uhum. as pessoas são mais legais. Porque o Brasil, isso e aquilo. Sim, Isso realmente me atrapalhava muito na adaptação aqui. Então, hoje, assim, eu tento não comparar respirar. tanto, Aham. respirar fundo e ser mais, né, puxar para o diálogo. Olha, não Entendi. é assim. Deixa eu te explicar. Vem cá, vamos Olha, conversar. Vamos conversar. faz um Reels disso, demonstra pra gente como manter a fina, tá? Essa parte que você falou do racismo, realmente eu percebi na pequena ida que eu fui em Portugal, mas aqui também é muito mais descarado. O problema do Brasil, do racismo do Brasil, no meu É ponto de vista, mascarado. é o velado lá e aqui é É mascarado lá. mascarado. As pessoas falam que não são. Acha, gente, no Brasil, o racista, a maioria é. Inclusive, eu já tive atitudes, aposto que todos que Todo, estão ouvindo sim. aí já tiveram. Mas aqui eles são bem descarados mesmo, né? Eles escancaram, né? Eu acho que aí também. E É, as percepções que eu tive com o pessoal de Portugal, com os brasileiros que eu conversei, que tem essa síndrome ainda de colônia, de porque brasileiro não fala é, português. Isso não é isso. português. Acontece muito dessa Aham. crítica e dessa síndrome de colonizador, né? Uhum. Inclusive, em relação a isso de racismo, acho que a experiência mais infeliz que eu passei aqui, na verdade, não, assim, não foi diretamente para mim, mas foi dentro de um ambiente de conversa. É, e o que mais me chocou ainda foi pelo ambiente no qual a gente estava ali tratando. Eu faço Uhum. parte de um grupo de voluntários, Uhum. né, que presta serviço voluntário aqui, e aí tinha uma certa vez um senhor nesse grupo que começou, né, papo vai, papo vem, você é brasileira, não sei o quê, brasileiros são preguiçosos, Uhum. brasileiros não gostam de trabalhar. Ele falou assim no tom de ironia e tal, mas a gente sabe que no fundo, é a opinião dele. Pô, Sim. era o dele. Porque ele, passei 5 anos no Rio de Janeiro. E baiano lá dizem que baiano não gosta de trabalhar, baiano é preguiçoso, não sei o quê. É igual aos pretos, porque eles se referem, né, ao povo africano, os pretos Uhum. que. Enfim, tem essa segregação ainda um pouco. Aham. De eles aqui. Um pouco bastante. É, Sim. e aí, dentro dessa roda de conversas, tinha uma senhora que ela é de ascendência angolana. Uhum. Descendência. Ela tem Descendência, é. descendência Ela tem angolana ascendentes angolanos. Isa, e obrigada, Isa. Eu tô me sentindo menos pior depois daquele lá do curtem. curta. Ela tem as origens dela na Angola Uhum.
E aí ele começou a conversar diretamente, refutando as ideias dela, que porque pretos são preguiçosos também, não sei o quê. E aí eu entrei na conversa e viu onde é que tá seus dados estatísticos, seus dados científicos, de onde é que você Uhum. tirou essa afirmação? E assim, ele Você falava uma testou todo mundo? convicção, cadê o DNA? Cadê a análise do DNA para você dizer que Uhum. preto é preguiçoso? E tipo Uhum. assim, foi uma situação que eu realmente me exaltei ali. Eu fiquei chocada, porque como é que uma pessoa que teoricamente está ali prestando serviço voluntário, né, de coração aberto a outras pessoas, Uhum. inclusive em situação de vulnerabilidade, porque Vai lidar com muita gente preta, porque a gente sabe que tem. e de diferentes âmbitos, né, diferentes Uhum. realidades, e se posiciona, o que ele fez ali foi se posicionar com uma mentalidade racista escancarada. Aí É, eu fiquei Isa. assim, eu vou até tipo, a gente Tem conversou, muita conversou, gente, discutiu, e aí tá bom, sua tem muita opinião, gente que faz mas você tá boa errado. ação para cobrir o lado ruim que tem dentro, infelizmente, Nossa, eu né? fiquei assim, como é? Eu saí de lá indignada, eu vim conversando com meu namorado, não é possível, como Vão assim? voar nele. E era assim, uma pessoa já mais velha. Uhum. E é, geralmente, né, essas pessoas mais velhas também, por ter a mentalidade um pouco mais fechada, né, Uhum. acabam tendo Tinha que ser mais maduro, né? Mas não Mas não, funcionou, é o tá? contrário. Aqui são mais preconceituosos, assim, mais. É, porque se for ver, a história é bem recente, né? Não tanto Portugal com o Brasil, mas Portugal com a África, com certeza é bem mais recente a É, história. é, Não que justifica, tá, gente? sim. Mas, né, Até a outro dia gente sabe que era da ouvia. colônia de Portugal, praticamente. Aham. Acho que Então, ainda tem, né, alguns lugares que ainda são meio que quase colônias, assim. Ainda eu não se libertaram totalmente. não sei, eu acho que Uma coisa não. dá uma pesquisada depois. A gente Sim, pra vamos depois destreze. voltar nesse papo de confusão. Vai dar advogada brasileira aí. Eita! Daqui a pouco aparece. Mas tá. Última pergunta para a gente fechar, que o nosso tempo está estourando. Hum. Isa, agora em relação ao Brasil, aos brasileiros, quando você resolveu ir para aí, você percebeu alguma estranheza dos brasileiros? Aquele sentimento, às vezes, que pode rolar de você não ter pátria, de se você dá palpite no Brasil, o povo acha ruim porque você tá fora. Se você está em Portugal e quer palpitar em Portugal, você não é portuguesa, fica na sua, e você fala, meu, da onde eu sou? Como opinar? Esse sentimento de pertencimento. É, de falar assim, meu, eu sou brasileira, mas o Brasil, o pessoal não quer mais que eu falo nada lá. Não posso palpitar na minha família, não posso palpitar em educação, investimentos, escola, educação, tudo bem. Você entendeu a lógica? Aconteceu com você? Você percebe alguma coisa desse tipo? Ou foi Olha, tudo ok? eu particularmente, comigo foi tudo ok. Até porque Uhum, assim, eu sempre fui uma pessoa que, para eu opinar sobre determinado assunto, uhum, eu costumo buscar fontes, buscar informações. A não ser uhum, que realmente eu queira dar a minha opinião só e acabou, ok. Opinião é uhum, diferente, né, de você argumentar ali. Mas uhum, se eu quiser argumentar um assunto, realmente eu acredito, pelo menos, que eu tenho que ter o mínimo de propriedade sobre aquele assunto. Então, uhum, como eu atualmente não ando acompanhando muito a situação no Brasil, eu uhum. evito dar, né, Os fazer certos pitacos. comentários, sim, Uhum, mas naquilo que é cabível a minha opinião, eu dou sim minha opinião e tá tudo certo. E eu, aham. eu nunca tive esse sentimento assim, não tive esse problema. A E França. aqui, e aqui é aquela história, né? Acho que só pode falar mal do Brasil quem é brasileiro. A gente fala, mas português não pode, não. Exato, Aí acontece também não. também, acontece. A Franciane está fazendo uma pergunta aqui que eu achei interessante, que eu esqueci de perguntar e dá tempo ainda. Como as brasileiras são vistas em Portugal? Existe um desrespeito de uma forma geral? Porque brasileiro, falou a palavra brasileira, vem algumas associações em Sim, alguns lugares. Como é em sim. Portugal? Também acontece, a depender Hum, da cidade, principalmente que você vai. Eu acho que pelo fato, talvez em Lisboa, pelo fato de ser uma capital, né, mais cosmopolita e turismo. tudo mais, turismo, eu acho que as pessoas nem ligam muito assim para isso. Eu imagino, né, pelo Uhum, pouco que eu vi de lá, que eu só fui lá viajar, passear. Mas aqui em Braga ainda tem algumas olhadas, assim, mulher entendi. brasileira, imigrante.
Me apresenta uma amiga. Não aconteceu com É, você? Que acontece? Você tem irmã? Apresenta uma amiga. Como que não, são as brasileiras? com- Samba, carnaval? acho que essa é a mentalidade que se tem ainda, mas assim, comigo, eu Uhum, nunca aconteceu, porque, uhum. né, acabei namorando e tudo mais, então, tô quietinha na Você foi minha. sortuda, viu? Mas infelizmente, pelo jeito, deve Mas ter, então. acontece mesmo, acontece. Sim, Uhum. sim. Já ouvia colegas comentando, até mesmo no trabalho, alguma Mas coisa assim, assim. tipo, não só o comentando, mas você andando na rua, assim, os homens são mais tranquilos que no Brasil. Então, Você se sente mais acontece assim. segura? Não, me sinto com certeza mais segura. Eu já passei por situação aqui de, tipo, passar na rua e receber uma olhada, receber um bom dia, receber Aham, uma cantada assim. Já aconteceu. aham. Mas não é como no Brasil, não. Aqui é muito mais seguro. Assim, eu ando aqui pela noite. E isso independentemente se for brasileira ou não, mulheres de forma geral, né? Porque a gente tem Uhum, esse receio no Brasil. Aqui eu ando pela noite sozinha, tranquila, 11 uhum. horas da noite, meia-noite, se eu quiser, né? For pra casa de uma amiga minha, volto de lá a pé. Assim, eu faço tudo a pé aqui, porque como é uma cidade pequena e eu moro no Uhum, centro, então fica tudo muito próximo. Muito entendi, raro eu pegar Uber ou pegar ônibus. E eu me sinto muito tranquila em relação a isso. entendi. É, legal você falar, porque essas coisas às vezes a gente se espanta, né? Quando a gente chega fora que a gente percebe qual era a realidade que a gente vivenciava. O Brasil tem muita coisa boa, É. tem muita coisa para melhorar também, né? Mas essa questão da mulher realmente é uma coisa que pesa bastante no Brasil. Eu não me sentia super segura lá, obviamente, que nunca fui roubada lá no Brasil. Não tô falando de roubo, essas coisas. Eu Ah, não é tive, já. eu não fui e fui roubada aqui. Então, tipo É. assim, foi meio que Nossa, todo mundo fala assim: "Ah, é, aqui se uma foi, foi". surpresa. Devolveram o meu celular. Fui roubada e gritei, o cara viu que era celular de pobre e falou assim: "Toma isso aqui de volta". Jogou na rua, ainda descarado. Mas era, tipo, adolescente, assim. Passou de Ah. bicicleta que eu nem vi. Mas essa questão da mulher, assim, realmente dá bastante diferença. Bastante. Outro Os exemplo, homens. Pode falar. desculpa, outro exemplo, por exemplo, em relação outro exemplo, por exemplo. Outro exemplo é dessa questão do preconceito, né, sobre os Uhum. brasileiros. Eu já, por exemplo, ouvi conversas de tipo, violência aconteceu, um assalto assim, mas deve ser brasileiro. Isso aí Hum, é estrangeiro. Porque hum. aqui não tem violência, não Nossa tem esse tipo de. raça não pode. É tipo isso, assim, sabe? É brasileiro. Ou Uhum. então é angolano, então é gente de fora. Uhum. Já Entendi. ouvi esse tipo de testemunho. E em relação à segurança, acho que não só pelo fato de. Claro que pelo fato de ser mulher pesa mais. A gente sente mais essa tranquilidade aqui, da mesma forma que no Brasil a gente sente mais receio. Mas Uhum. segurança de uma forma geral. Por exemplo, eu ando com o meu celular aqui na rua tranquilamente, andando até no GPS, né, e tudo Uhum. mais. E eu não tenho medo, assim. É claro que a gente anda sempre alerta, é sempre bom ficar alerta, né? Aham. Mas no Brasil, por exemplo, eu não pegava o celular no meio da rua, andava de É busô, o que celular não na que roupa, justifique, mas o celular aqui é uma coisa mais acessível de comprar também, né? No Brasil você faz dinheiro talvez. com o celular É, e a gente sabe a questão de uso de drogas, as pessoas fazem mesmo. Enfim, tem várias N situações, mas nosso tempo está acabando, que está me avisando aqui não. em cima. Temos 1 minuto, então se despeça, manda beijo para quem você quiser aí. Desde já agradeço sua participação. Vou salvar a live se tudo der certo. Pronto. Eu queria agradecer a participação de todo mundo e principalmente dos meus amigos, né? Que eu tô vendo aqui algumas pessoas Sim, que vieram de mandaram lá, de estão estágio. aqui. E aí, é isso. E para quem não me conhece e quiser, né, me acompanhar ou quiser tirar mais dúvidas, pode ir lá no meu IG, @Isa pela Europa. Eu tô tentando, né, entrar nessa seara aí do Instagram, YouTube De e tudo produzir mais, conteúdo. produzir conteúdo, exatamente. Até porque é uma coisa que eu sempre fiz, até Uhum, mesmo durante a época da faculdade, de compartilhar, né, conhecimento com os outros. Eu realmente acho que conhecimento é para ser compartilhado e dica boa tem que ser dada também. Isso de ficar sim. guardando as coisas, e eu acho isso muito feio.
Uhum. E quem quiser, tiver alguma dúvida, pode ir lá no meu direct, me perguntar, pode me seguir, acompanhar e em breve terei novidades. Legal. Beijo, beijo, Isa. Desculpa te acelerar agora no final, Não é é que o nada? negócio avisou aqui, senão eu perco, daí eu não consigo falar. Tá bem. Um Gente, beijinho pra brigadão pela todos. participação. Obrigada, Isa. Obrigada também, Karen, e até. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente.